Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Glória a Deus. De número 35. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus, por essa oportunidade de estar mais uma vez pregando a palavra do Senhor e também o pastor Reginaldo pela confiança. Mais uma vez estamos aqui para aprender com os outros. Tem sido um mês de humilhação, né, irmãos? Um mês de busca, conhecimento. Nós, na temática passada, falamos muito sobre a oração e, nesse estudo de doutrina, estamos aí aplicando ao jejum. Então, graças a Deus, nós vamos estar aprendendo mais um pouco. Número de Salmo 35, verso de número 13. Vamos estar lendo 13, 14. Em nome de Jesus. Isso. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito curvado, como quem chora por sua mãe. Amém? Bom, pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de louvar um pedaço de um hino, né? Porque hoje eu estou grato a Deus, mais um livramento que o Senhor tem nos dado. O Benjamin estava aí indo para o colégio, não sei se todos viram a mensagem, né? E coisa de 100 metros assim, aí aconteceu aquele tiroteio que nós vimos ali no Vila dos Teles. E aí eu sou grato a Deus porque nós oramos, né, irmão? Oramos, jejuamos e Deus vai nos guardando com a sua mão poderosa. Cante comigo, querido. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Esse é o milagre. Aquilo que parecia impossível, parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ouça, sou teu milagre. Deixar o demais do ministério de louvor, que eles são bons em louvar, né, irmãos? Glória a Deus. Quando nós abrimos esse tema de humildade, a posição do triunfo, que é o tema que nosso pastor nos deu, nós temos a sequência, mas eu gostei muito do tema, porque antes de falar de jejum, nós devemos olhar para a humildade. Não tem como jejum não falar de humildade, os dois andam juntos. Você pode perceber que Deus ele não tem o prazer de nos humilhar, mas Ele tem o prazer de ver nós se humilhando. Aleluia, Deus. Grave isso. Deus não tem o prazer de humilhar ninguém, mas Deus tem o prazer de ver alguém se humilhando. Porque quando você olha por essa vista, por esse olhar,
você vê como nós somos necessitados de ser humildes diante de Deus. Como nós somos dependentes dele. Aquele que é dependente se humilha diante dele. O exemplo básico que nós podemos falar de humilhação anda com jejum e o jejum com humilhação é nós olharmos para o período da fome. Porque o período da fome, para quem já passou, sabe o que nós estamos dizendo, ou nunca passou, né? Sabe que a dificuldade daquele que está com fome. Quando você, por exemplo, né, você tem uma criança ou um filho, e imagina comigo o seu filho ficar sem comer por alguns dias, e ele te pedindo comida. Isso nos humilha. Quando você olha para a necessidade, a fome ela nos faz, né, chegar a pedir a esmola, a pedir a outra pessoa, né, alguma coisa para comer, bater na casa de alguém. A fome ela faz com que a pessoa ela possa socorrer a outra pessoa. Aquele que pode ser o mais, né, o altivo, aquele que recebia muito, agora quando ele está abatido, quando ele está sem nada, quando ele está agora sem nada a recorrer, a família não ajuda, está com fome, mesmo ele sendo quem foi antes, agora no momento ele tem que se rebaixar e pedir alguém ajuda. Ou vai pedir a família, ou vai pedir alguém na rua, mas ele vai pedir alguém para poder comer. Então a falta de comida, a fome, ela nos faz, né, ser humildes a pedir. A fome nos faz ser humilde a se rebaixar para poder alimentar o filho, para alimentar aquele que está precisando de alguma coisa. Então isso nos dá uma visão de quando a pessoa está com fome, como que ela precisa, o que ela faz. Então, a partir daí, meus irmãos, nós podemos perceber, quando o jejum ele acontece, você está tirando algo do corpo, porque o teu corpo ele precisa ser alimentado. Nós, nessas quarta-feiras, nós ouvimos muito bem sobre isso. O corpo precisa ser alimentado. Quando Deus ele forma o homem, ele pega do homem do pó, da terra. Ele pega do pó da terra, faz a substância do homem, sopra o fôlego de vida e dá a ele a vida. Nós falamos isso na aula de segunda-feira aqui no seminário, e é importante nós notarmos que Deus ele faz o homem na sua plenitude, corpo, alma e espírito. Nós que acreditamos que o homem é três, corpo, alma e espírito, nós acreditamos que o corpo tem as suas necessidades que vem da terra, ou seja, Deus ele faz a plantação, ele faz os animais justamente para dizer para o homem: domina, come, trabalha, planta, colhe. Então a necessidade do homem, a partir daí que Deus faz o corpo, tem essa necessidade de você, né, se alimentar com aquilo que você planta. Então quando nós olhamos para o contexto da alma, que é onde tem a fonte dos sentimentos, onde você sente tristeza, você sente emoção, você sente alegria, você sente a graça, você sente um entendimento na tua alma, você começa a perceber o que é certo, o que é errado, o moral, a ética, entra a alma. Então quando você entra para a alma, você pode perceber o quanto, né, que a alma tem necessidade de se encontrar com Deus. Deus deu fôlego de vida ao homem. Não vou entrar em debate teológico, isso não tem necessidade de entrar entre espírito e alma, que muitos falam que ser a mesma coisa, mas não quero entrar dentro disso. Mas quando nós entramos para o fôlego, Deus soprou e expirou, por isso nós somos inspiração de Deus. Ele expirou e soprou, porque imagina, nós sugamos o ar e nós sopramos, Deus soprou sobre nós, nós somos inspiração de Deus, nós temos algo de Deus em nós. Então o nosso espírito, que é comunicável ao Espírito Santo de Deus, aleluia, e nós recebemos do Espírito Santo a necessidade de buscá-lo pelo nosso espírito, e a alma sabe essa necessidade, e a alma vai buscar, aleluia, a alma que está em Deus, que está buscando em Deus a necessidade de orar mais, de jejuar mais,
Eu acho que eu nunca jejuei tanto como esse mês agora que nós estamos jejuando, buscando a Deus. E nós podemos ver o quanto nós se humilhamos diante de Deus, o quanto é necessário buscar. Então você vê que o corpo, ele pensa em comer porque é necessário comer. É necessário que Deus vai fazer essa formação do corpo para que nós podemos se alimentar. Porém, Deus também vai colocar uma alma dentro desse corpo. É como uma camada. Nós temos o lado exterior, mas tem um lado interior, e esse lado interior precisa de algo de Deus. Então, entre a balança do espírito e a carne, entre o corpo e o espírito, nós vemos a alma. Aí a minha pergunta: aonde a tua alma está se inclinando? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer aos romanos justamente sobre isso, que existe uma guerra daquele que está buscando a carne e aquele que está buscando o espírito. Aquele que busca a carne, ele busca, segundo Gálatas 5, as coisas da carne, a prostituição, a vaidade, a avareza e por aí vai. Mas aquele que busca o espírito, ele está buscando paz, gozo, ele está se alimentando da graça, da unção de Deus, ele quer algo do espírito. Então, a partir daí, meus irmãos, a minha pergunta é: o que nós estamos buscando? Aí é bem claro isso. Ser humilde não é somente na humildade da roupa, porque às vezes a pessoa vai achar que o humilde está dentro da roupa. Não, a humildade não está dentro da roupa. Apesar que nós podemos ver no dia de hoje que existe uma vaidade muito grande, e se for falar de vaidade, se aplica a muitas coisas. Mas o que nós olhamos aqui para o texto bíblico, uma breve explicação da humildade. A humildade, ela não como uma submissão, mas a humildade é um reconhecimento das suas limitações. A humildade é você reconhecer que você precisa de Deus. Você precisa se humilhar. É por isso que muitas vezes Davi, os salmistas, outros homens de Deus, ele vai reconhecer e vai falar: eu preciso jejuar. Eu preciso descer, eu preciso buscar. Então você vê uma necessidade, então uma limitação que você pode perceber, que a sua alma ela vai se submeter a Deus. Então você vê que existe uma limitação no teu corpo que precisa buscar a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3, vai falar: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Então a temática da Bíblia sempre foi, meus irmãos, que a humildade é você valorizar o seu próximo, é valorizar quem está perto, é você se descer, é você se humilhar, é você reconhecer. Então isso é humildade. Humildade é você buscar e você reconhecer que tem um Deus acima e que também Deus colocou alguém do teu lado. Isso é humildade. Aí quando você pode perceber o apóstolo Paulo falando isso, o contexto aqui, que foi muito bom colocar humildade e colocar triunfo, porque não tem como você chegar ao triunfo se você não for humilde. E muitos querem uma posição de triunfo, mas não sabem nada do que é se humilhar. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer, meus irmãos, justamente isso: considere os outros superiores. Aí você pode perceber que os judeus eles queriam receber Jesus, irmão Valteir, como o Jesus superior, o Jesus acima dos romanos, o Jesus com uma coroa de ouro, o Jesus todo vestido de vestes de linho, de vestes vermelhas, vestes de rei. Mas você vê o Jesus vindo lá de Nazaré, aleluia, com a profissão de fazer a madeira, colocar a madeira retinha, colocar a madeira em seus lugares. Vê um Jesus, aleluia, do deserto, caminhando para poder passar 40 dias e 40 noites jejuando em humilhação, para poder buscar, aleluia, a chamada do Pai, porque o Pai a tinha chamado, mas receber ali a confirmação do Pai no deserto, aleluia, e sendo levado para o Jordão. E quando chega no Jordão, ele vê um homem também, aleluia, que é, aleluia, também a mesma coisa, aleluia, pode dizer assim, de humildade, um homem que está ali, aleluia, batizando e pregando o Evangelho. E quando vê esse homem
e ele vê o Senhor, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que é o grandão, aquele que pode salvar a humanidade, aquele que pode fazer muitas coisas por nós. Aí ele vai ver aqui, meus irmãos, para poder chegar ao triunfo, ele desceu as águas. Para chegar ao triunfo, ele lavou os pés do discípulo. Para chegar ao triunfo, ele se humilhou à morte de cruz. Para chegar à visão de triunfo, ele fez de tudo para nós. Aleluia. Eu posso dizer, meus irmãos, que o maior exemplo nós já temos sobre jejum e sobre humilhação. É Jesus. Aí você pode perceber aqui que existe uma tensão de triunfo e humildade. Apresentar aqui a ideia é um desafio, até para mim aqui colocar isso, mas podemos partir do princípio do seguinte: Provérbios 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, qual é o perigo da ausência de humildade? Qual é o perigo quando nós não se humilhamos? É a arrogância, ela cresce. Quando nós não se humilhamos, aumenta a autossuficiência. Eu posso, eu sou, eu prego, eu canto, né? Eu dirijo. Então a autossuficiência no homem aumenta, cresce, por conta de quando você vê uma arrogância crescendo, aí você vê o sucesso. Aí em Provérbios, ele vai dizer, Salomão, irmão, quando você lê Eclesiastes, você pode perceber que já numa certa idade, Salomão ele vai falar: vaidade, tudo é vaidade, debaixo dos céus. Por quê? Ele já tinha gatos, ele já tinha mulheres, ele já tinha casa, era rei, o pai dele colocou tudo para ele, de forma para ele venha prosperar, não tinha guerra, ele era o rei que tinha a maior sabedoria, ele podia ter tudo. Mas o que você pode perceber, que o homem, mesmo que ele tenha tudo na terra, vai faltar algo que vem do céu. Aqui faltava para Salomão ainda a graça de Deus, no sentido de você estar ali, aleluia, no meio daquilo tudo, aleluia, ele não ainda temer a Deus por tudo aquilo que estava acontecendo. No princípio foi tudo bom, tudo maravilhoso, humildade. Senhor, eu quero entrar e sair no meio do teu povo, eu vou orar para poder me humilhar, eu vou jejuar para que Deus venha me dar as dimensões do tempo, o que eu tenho que fazer, quem é que eu vou chamar, o que eu vou fazer. Mas passou o tempo, aí veio a riqueza, aumentou a riqueza, entrou mulheres para a casa de Salomão, mulheres que não conheciam o Deus de Salomão, mas trazendo os deuses pagãos, e quando entrou na casa dele, desviou o pensamento de Salomão. Então a autossuficiência, a arrogância, é por isso que Provérbios de Salomão, na sua juventude, ele vai falar: o orgulho vem antes da destruição. Quando você aumenta e acha que pode alguma coisa, pode se preparar, que já está lá na frente preparado, uma queda muito grande. Então quando a pessoa ela vê que é necessário colocar sua suficiência em Deus, colocar a tua graça em Deus, aí vemos como nós crescemos no Espírito. Aleluia. Como nós crescemos no Senhor. Aí você pode perceber Tiago capítulo 6. Glória. Capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Vai dizer assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na versão aqui também ACF, fiel. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então Deus ele dá graça, irmãos, aleluia, aquele que se humilha, aquele que não se põe como orgulhoso. Então isso é um dos perigos mais, hoje, que mais aplica para os nossos dias. Então, um dos perigos também, os pilares da humildade que nós podemos ver, é trazer uma consciência nessa pregação, uma consciência das nossas próprias limitações.
entender que o sucesso não significa onisciência ou infabilidade, ou seja, Romanos capítulo 12, versículo 3, vai dizer assim, 12:3, Davi, Romanos 12:3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a consciência aqui que está dizendo das suas próprias limitações, Deus nos deu a cada um a medida da fé, Ele repartiu a cada um. Você reconhece em Deus as suas limitações, você sabe que aquilo dali está te afastando de Deus, está te deixando, você não está jejuando por causa disso, você não está orando por causa disso, você está se afastando dos cultos por causa disso. Então, meu irmão, sai disso. Aleluia, Deus. Sai dessa forma, porque você pode perceber aqui que os pilares da humildade, a consciência, você pode entender aqui que ele vai dizer, eu dou graça, aleluia, àquele que se humilha. Aí você pode perceber também, meus irmãos, que a disposição de aprender, de reconhecer, você acaba crescendo, você cresce. Então, dentro disso, o que nós podemos perceber em Provérbios capítulo 11, versículo de número 11, verso 2, nessa versão ela fala, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Olha só, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Olha só onde o jejum, é por isso que eu falei, não estou saindo do tema do jejum. Aqui nós falamos humildade, a posição do triunfo. Quer chegar no triunfo? Seja humilde. E ele está falando aqui, o contrário à humildade é o orgulho. O contrário à humildade é a autossuficiência. Então aqui ele está falando, ó, quando vem o orgulho, perde. Vem desgraça, mas a sabedoria está com aquele que se humilha. Glória. Então a gratidão, irmãos, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, aqui é a atitude de reconhecer, de ser grato pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5, 18, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está difícil, dá graça. Está difícil, a graça ela sustém, ela te eleva, ela te dá, aleluia, mais disposição para buscar essa humildade em toda circunstância. Então nós podemos ver, agora entrando para o jejum, o ato de jejuar e a humilhação. Eu quero abrir com os irmãos lá em Salmos, se puder projetar, de número 35, 13. É o que nós lemos, 35, 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram de pano de saco, e afligia a minha alma com jejum, e em oração reclinava sobre o peito. Aqui, ele vem dizendo, meus irmãos, uma oração que Davi ele vai fazer, que já começa no verso 1, ele fala, Senhor, pleiteia, se levanta, aleluia, porque aqueles que estão vindo contra mim, comigo a peleja contra eles. Aí ele vai falando, pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda, tira da lança e obstrui o caminho dos que me perseguem, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Então Davi ele começa já uma oração de guerra, uma oração de busca. Ele vai falando, Senhor, pleiteia a minha causa, Senhor, levanta o escudo, levanta, tu és a minha ajuda. Ele vai começar a dizer, Senhor, tira da lança, obstrui o caminho, aleluia, dos que me perseguem, porque eu sei que o Senhor é, aleluia,
a minha salvação. Eu sou a tua salvação. Ele reconhece. Então aqui, ele vai dizendo aqui, a palavra do Senhor, se humilhando já no verso 13, e ele falando da oração e do jejum, aleluia, e da humilhação, louvado seja Deus. Então ele reconhece todas as coisas. Davi foi um exemplo também, na primeira causa que ele recebe, em jejum e oração, e nos dá uma lição, quando ele perde o filho dele. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele sabe que pecou, ele sabe que errou, mas Davi vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 a 23, ele vai pecar, ele peca, mas ele agora, ele ora a Deus para que a criança não venha morrer, ele jejua, ele se está em pano de saco, era uma forma de humilhação para o judeu. Se ele se veste de pano de saco, ele tira a veste reais, se humilha. E ele fala: ninguém me tira daqui enquanto não resolver esse caso. Você já fez um propósito desse? Tá? E fala assim: eu quero levantar aqui da oração enquanto isso não estiver resolvido. Quantas vezes nós pensamos que é loucura nossa, né? Nós falando assim, parece uma loucura minha. Mas aí você fala lá e você quer bater pé com Deus e fala: Senhor, eu quero que isso seja resolvido. Senhor, se levanta nessa causa, né? E Davi, ele está agora em jejum, clamando a Deus: Senhor, levanta aí, não deixa que essa criança venha morrer. Mas ele vê a notícia: a criança faleceu. E agora? Parece que o jejum não deu certo, né? Parece que a oração não deu certo, mas não. Mesmo você jejuando, orando, Deus, ele tem os seus propósitos. Aleluia, meu Deus. Deus não poderia deixar, aleluia, que Davi não sofresse o dano daquela circunstância que ele passou. Aí, para sofrer o dano, ele perde o seu filho. E acontece aqui, meus irmãos, um dos exemplos de humildade é que agora ele se levanta, se veste para poder adorar a Deus. Aleluia. Adorar a Deus. Amém. Ele pega a água, se limpa ele, fala assim: mas não era para você fazer o contrário, jejuar e orar depois da morte? Não, ele entendeu que antes que venha acontecer aquela fatalidade, ele fez de tudo para que o seu filho dele viesse à vida, orando e jejuando. E esse é um exemplo muito claro que nós devemos fazer, em buscar e orar ao Senhor para poder enfrentar causas difíceis, causas de situações adversas. Esther, ela está numa situação difícil, já foi falado aqui em outras pregações, vai passando rápido, a dizer que ela estava numa situação muito difícil, e ela vai dizer: olha, fala para as donzelas jejuar, fala para Mardoqueu jejuar, fala para que o meu tio venha jejuar e também os seus moços, porque eu vou entrar no palácio do rei. Ela viu que era causa de vida ou morte, e ela vai jejuar e orar, e vai buscar no Senhor. E quando ela está jejuando e orando, ela vai fazer o que depois? A mesma coisa que Davi, ela vai colocar suas vestes reais, e depois ela vai lavar o rosto dela, para poder entrar na presença do rei. Jesus, ele vai dizer nos seus evangelhos: você que jejua não precisa estar, né, todo rasgado, barbudo, cabeludo, para dizer que jejuou, com a cara, né, toda, né, tá triste, irmão, porque eu estou jejuando, de fome, orando. Não, Jesus vai dizer isso. Ele vai falar: lava teu rosto, para que ninguém veja que você está jejuando e orando, que o Deus de secreto vai te voltar no público, aleluia, o que você está fazendo para a glória de Deus. Para chegar ao triunfo, não precisa estar com a cara, né, como fosse passando o trator por cima, não, irmão. Precisamos estar, aleluia, levantando o nosso rosto. Aleluia. Mas Neemias foi diferente. Neemias orou e jejuou. Mas você pode perceber que todas as orações de jejum que ele faz, mesmo assim ele está entrando feliz lá na presença do rei. Mas teve um dia que foi necessário o rei ver o coração de Neemias. Ele vai além
e vê o coração de Neemias e fala assim: alguma coisa está errada. Não sei se Neemias ficou quieto demais naquele dia. Só sei de uma coisa, que ele vai agora falar: pede o que você quer. Pede o que você quer que eu vou fazer. E na mesma hora, meus irmãos, agora começa agora, né, a receber a mensagem. E ele receber as cartas para poder ir à terra dele. Então, oração tem jeito. Fala para o teu irmão: oração e jejum tem jeito. Então, não deixa de orar e jejuar. Daniel, irmãos, aleluia, jejuou com entendimento para poder receber uma direção divina. Oração e jejum faz parte da vida do crente. E quando nós olhamos, nós esperamos que somente o ministério venha ter essa, né, mais essa opção de orar e jejuar por conta da palavra que já lê. Mas aqui não está falando de classes. A Bíblia Sagrada não vai pontuar, né, o pastor tem que jejuar mais por conta que ele é pastor, ou seja, o evangelista, ou o presbítero, ou o diácono, ou a missionária. Não. A oração e jejum, né, é para todos. Então, independente se você jejua mais ou menos, aqui ele vai mostrar para nós a palavra do Senhor, aleluia, que Daniel ele vai jejuar para poder pedir um entendimento, uma direção. Então ele vai se humilhar diante de Deus. Então, quando eu vejo isso aqui, Daniel capítulo 9, versículo 3 a 4, ele tem um desejo de ouvir a Deus. Ele tem um desejo de buscar o Senhor. Aí por isso ele jejua e ora. Ele se humilha diante do Senhor e vai dizer a palavra, aleluia, que o Senhor envia seu anjo para poder levar a resposta para Daniel. O que é lindo dentro da palavra de Deus é que ele buscou uma interpretação da palavra, no meio do jejum e da oração e da humilhação. Irmãos, quando você quer entender mais do Espírito, uma das opções e uma das armas que nós temos é o jejum e a oração. Aí você pode perceber que cada um que jejuou e orou recebeu a mensagem de Deus. O anjo chega e fala: meu servo, Daniel, você é um servo muito amado. O céu te contemplou. Talvez, aleluia, os amigos de Daniel não sabiam. Talvez Daniel estava no propósito com Deus de receber aquela mensagem. E agora passou o tempo, ele continua a oração, mas o anjo chega e fala: você é muito amado. Eu vejo isso aqui, meus irmãos, um exemplo para nós. Que quando você mais se humilha diante de Deus, mais Deus se agrada de você. Aleluia. Quanto mais você se entrega a Deus, mais Deus ele se agrada de nós. Glória. E isso aqui é fato, meus irmãos, porque você pode perceber que cada um que teve um foco com Deus, de orar, de jejuar, de ter um propósito com Deus maior de oração, eles viram a glória de Deus. Viram a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Um exemplo disso já foi falado aqui na semana passada, mas é bom repetir, que quando Moisés ele vai subir ao monte e ele vai passar o tempo em jejum e oração, parece que a falta da comida, aleluia, não era necessária para Moisés, porque quando ele sobe, ele tem a presença de Deus, irmão. Não deixa o corpo dele a falecer. Não deixe o corpo dele a perder. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para poder jejuar há muito tempo, mas quando você passa um período de 24 horas e ainda você no começo, um período de 12 horas, acho que é um período para alguns que não tem problema de pressão ou diabetes, né, é um período difícil, que a fome ela vai bater, ela vai aumentar, mas você vê que quando chega a 24 horas, você percebe que o teu corpo já não necessita tanto daquela comida. E se quando você passa um período de 48 horas, aleluia, as tuas células são renovadas. Aleluia, Jesus.
E você percebe isso, que quando as células são renovadas, parece que você tem mais força do que quando você estava comendo. Amém, glória. Ah, mas como é que é isso? A ciência estudando, ela vai dizer que precisa ser uma limpeza. Então quando você jejua, você limpa. Aleluia. Você tira todo aquele agrotóxicos. E muitos dizem ainda que aqueles que estão até cancerosos são curados pelo jejum. Aleluia, Deus. Então, quanto mais você jejua, quanto mais você busca, mais o céu se abre para você, mais, aleluia, se aproxima o eterno, aleluia, de nossas vidas. Então, meu irmão, aleluia, todos os benefícios do jejum, da oração, da palavra, faz o crente sentir mais a presença de Deus. É por isso que o pastor Edinaldo falou na semana passada, aqui na quarta-feira, e ele disse: irmão, se você está jejuando, orando, lendo Bíblia, não tem como você ficar frio. Aleluia! Não tem como você ficar gelado. Verdade. Não tem como você desanimar. Não tem como você olhar para trás. Porque quando nós lemos a palavra, nós vemos que somos dependentes, mas precisamos se humilhar, mas precisamos do Senhor. Aí você percebe: Senhor, aleluia, aleluia, eu sou fraco. O salmista, ele vai dizer: ele era rei. Aí o meu presbítero Marco, ele era rei, ele tinha poder, mas ele vai dizer: eu sou fraco. Aleluia! Ele tinha tudo, mas ele vai dizer: eu sou pobre. Ele tinha tudo, mas ele vai dizer: eu não posso nada. Mas como é que não pode? Tu é rei, aleluia, você tem poder, as pessoas podem ir no teu nome, podem fazer no teu nome, mas quando eu olho para o céu, eu vejo que tudo isso que eu tenho foi Ele que deu. Tudo isso que eu faço, só Ele que pode. Tudo isso, meu Deus do céu, meu irmão, se você fala, se você anda, se você cheira, se você apalpa, aleluia, porque é Deus. Aleluia. É Deus. Poderoso. Aleluia. Maravilha! Então tudo, irmãos, que nós temos é de Deus. Jesus, ele vai dizer para os profetas, já vou terminar. Jesus, ele vai dizer lá em Mateus, capítulo 16, capítulo 6, versículo 16. Louvado seja Deus. Isso aqui é forte, irmãos. Olha só: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres, aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Aqui ele vai dizendo: olha, quem é esses hipócritas que está falando aqui? Ou seja, aquele que diz, mas não faz. Ele está se referindo aqui aos fariseus. Ele está se referindo aqui à crítica para os fariseus, porque eles buscavam a glória pessoal, com os seus vestidos, com as suas roupas, com os seus, com o seu urim, tumim, aleluia, no seu peito, aleluia, mas tudo aquilo ali era somente fachada. E ele está dizendo: olha, não faça como eles, não faça como eles, faça diferente. Faça diferente, porque quando você jejuar, entra no quarto, que o Pai secreto ele vai ver. Então aqui ele vai dizendo para nós que a verdadeira, genuína humilhação, aleluia, não precisa de resultado para que ninguém veja, mas que Deus venha ver o que você está fazendo. Ele vai dizer muitas vezes, rapaz, ele vai falar: fariseu, raça de víbora, vocês fazem muitas coisas, dizem muitas coisas, mas não fazem nada. E nós vivemos um tempo desse, irmão. Um tempo onde se fala muito, se ensina muito, mas não faz nada.
fizesse como a Bíblia vai dizer, até os demônios iam temer. É por isso que o Senhor vai dizer, certos tipos de demônios só saem com jejum e oração. A pessoa entra endemoniada, sai endemoniada. Que negócio é esse? Alguma coisa está errado. Não está certo. A igreja de Deus tem que ter poder. E poder vem com jejum e oração. Não existe espírito de enganação na igreja. O Salmo ele vai dizer que aquele que chega para enganar a congregação sai envergonhado. Nós vivemos um tempo, irmão, onde tudo é aceito. Mas a igreja que jejua e ora, o negócio fica mais sério, meu querido, fica mais estreito. Deus fica presente no local. Olha só, o povo, aleluia, estava criticando Jesus. Jesus, os teus discípulos não jejuam. Não, eles estão aí, mas eles estão no jejum, no passatempo para poder jejuar. Ele fala assim, ó, vai ter tempo que eles vão precisar. E quando eu estou com eles aqui, não precisa não, eu estou aqui com eles. Aleluia, Jesus. Eu estou aqui, eu estou ensinando a parte do aprendizado. Irmãos, já nós aprendemos. Eu fico impressionado, eu estava falando na segunda-feira, irmão, Davi não tinha os profetas, Davi não tinha os evangelhos, não tinha Atos, não tinha Apocalipse. Aleluia. Hoje nós temos todo o livro. Aleluia, meu Deus. Conhecemos mais, mas a oração de Davi é mais profunda do que a minha. A oração de Davi é uma entrega maior do que nossa, irmãos. Aleluia, Jesus. Você vê que Davi, aleluia, ele vê a humildade, a aproximação de Deus, aleluia, reconhecendo a lei, a palavra, a comunhão. Hoje nós temos tudo. Hoje nós temos tudo, nós temos livro, nós temos palavra, nós temos culto, temos consagração, temos escola bíblica dominical, aleluia, nós temos congregação, aleluia, temos muitas coisas. Aí eu fico, meu Deus, aonde nós vamos parar a igreja? Aonde vai despertar a igreja? Eu falo isso por mim, porque a espada começa aqui e vai abaixo. Então nós podemos ver como ministério, como irmãos, aonde o Senhor quer nos levar nesse período de oração. Será que vai acabar quando acabar o dia 25, quando acabar o mês de julho? Ah não, é porque é outra temática. Ah não, é porque agora é o período de nós estarmos em outro, a igreja está em outro avivamento. Não, irmão. O avivamento é oração, jejum, e sempre foi assim. Oração, jejum, sempre foi assim. Na época, muitos davam muito, se esqueciam da palavra e davam jejum, oração. Jejum, oração era poder mesmo. Via a graça de Deus, poder, mas eram fracos na palavra. Fraco que eu digo, não tinha muito argumento para defender a palavra. Hoje se tem muito argumento, mas deixaram a oração e jejum. Mudou. Mas tudo isso nós podemos ver que precisa andar de acordo. É por isso que eu falei para os irmãos, corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, o todo. Então aqui eu posso ver, aleluia, em 1 Reis capítulo 13, e agora eu termino mesmo. Capítulo 13 vai dizer, aleluia, que estava o profeta de Betel, jejuando, recebendo a ordem, foi, entregou a profecia, mas aí tem um problema, ele entregou, a mão ficou leprosa, voltou de novo, ele orou ao Senhor, aí está voltando no meio do caminho, mas aí tem um problema. Algumas pessoas falaram o que aconteceu lá, e ele vai para poder se encontrar esse profeta velho, se encontrar com esse profeta novo, e ele vai chegar e vai falar, eu sou profeta como você, eu jejuo como você, eu oro com você, Deus fala comigo também, vamos lá para minha casa. Mas a ordem de Deus era o quê? Vai, entrega e volta, não era para entrar em casa nenhum, se alguém falar não entra, não faz.
Aí vai dizer a palavra, aleluia, que ele dá o ouvido e vai. O que acontece depois, irmãos? O que acontece? Morre, o leão fica paradinho, não come a mula, só dá mordida e nem mastiga o profeta. Mata o profeta, adiantou jejuar, orar, fazer milagre, fazer tanta coisa. A obediência, ela vai acima de tudo. Aleluia. Aí eu finalizo aqui, porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, jejuar, orar já é, para nós, o nosso dia a dia que nós devemos fazer. Separar o dia da semana, jejuando e orando, lendo a palavra. Agora você pode perceber, que quando você obedece, irmãos, o dia de prova é quando tu prega. Meu Deus do céu, parece que não acontece com vocês aqui não, Aqui só acontece, O dia de prova, o pastor prega todo dia, deve acontecer uma coisa todo dia, Então você pode perceber, meus irmãos, como é, difícil o dia a dia, o trabalho, as coisas, muitas coisas para poder nos tirar do alvo, tirar do propósito. Aí você, quando você menos espera, estava jejuando, estava orando. Aí você precisa se ligar com Deus. Você sabe que isso é uma guerra espiritual. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Humilhação, jejum, oração sempre foi espiritual, irmão. Às vezes o corpo é afligido, esse é o de menos. Isso é o de menos, o corpo ser afligido, passar fome, aquele período que você passa ali, a fome ali, mas isso é o de menos. O negócio é que na guerra espiritual, Satanás sabe que o teu espírito está sendo fortalecido. Aí eu te pergunto, quem você está alimentando? Ou alimenta a carne, ou alimenta o espírito. A lição que nós estamos nesse mês de jejum é quem você está alimentando. Como diz, os teólogos, fala que é 2 leões. Qual leão você está alimentando? Porque no final, quem vai vencer a guerra vai ser quem? Então precisamos se alimentar. Quando você jejua e ora, a tua mente ela é renovada. Quando você jejua e ora, doenças são curadas. Quando você jejua e ora, aleluia, a igreja vive um avivamento. Quando você jejua e ora, aleluia, pessoas não vão bater na porta pedindo, porque hoje tem um monte de pedinte, Pastor, eu quero uma cesta básica. No final do culto tem, pastor. Vai chegar pessoas falando, eu quero a cesta básica, eu quero isso, eu quero dinheiro, porque eu estou passando necessidade. Mas sabe de uma coisa, aleluia, que além de você ter algo material, quando você jejua e ora, você vê a providência de Deus. Irmão, nunca vi um justo mendigar o pão. O salmista ele vai dizer, se você está jejuando e orando, vai vir lá, vai para a casa da mulher de Serepta, vai lá, vai na viúva, mas só tem um filho, mas eu estou jejuando e orando, e tem providência de Deus lá. Prepara o bolo, prepara o azeite, mas só tem um e vamos morrer. Não tem morte hoje. Deus vai multiplicar o pão e vai multiplicar a farinha, e tem azeite também para ser derramado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! Quem tem intimidade com Deus aí, irmão? Deus está, aleluia, procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O espírito é verdade. Sempre foi procura de Deus um homem e uma mulher que estivesse na brecha. Deus procura quem jejua, irmão, e quem ora. Deus achou Moisés, Deus achou Neemias, Deus achou Davi, Deus achou Daniel, aleluia, Deus achou Pedro, Deus foi achando, aleluia, não adianta se esconder, Deus vai achar você. Ai,
Se preparar. O soldado, ele vai para a guerra, irmão. Ele leva a marmita, o que digamos a ração, né, pastor Geraldo? Ele leva a ração, ele leva a arma, ele leva a bolsa, ele está preparado, ele está de boot, está fardado, o cinto está ajustado, a roupa está firme. Você está na água, ele passa, você está na lama, ele passa. Aonde passar, ele está preparado. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! Deus está preparando essa igreja, esse período de oração, de jejum, para poder passar. A igreja toda Maranata vai passar. Já viu os demônios falar? Pode abrir caminho, porque ele está passando, é o servo de Deus. Mas quem não jejua e ora é como os filhos de servo. O inimigo brinca, bate, arranca a roupa, rasga e fala: aqui você não me tira não, não expulsa não. Mas quem está preparado, abre a boca e fala: em nome de Jesus Cristo, sai agora, em nome de Jesus. E o demônio sai para a glória de Deus. Quem quer viver milagre aí, irmão? Quem quer viver milagre? Quem está jejuando